Olá, pessoal. Vamos lá para mais uma resolução da questão da UBF 2024. Questão essa da primeira fase, nível 1, questão 12. Ela diz o seguinte: em um dia de verão, uma estudante de física enchia um copo com água e com alguns cubos de gelo. O copo estava inicialmente seco e à temperatura ambiente e foi enchido cuidadosamente sem derramar até a borda, tá? Essa parte é importante, vamos destacar aqui. É o enchido aqui, ó, sem derramar até a borda. Além disso, ela se certificou que nenhum cubo de gelo estaria tocando o fundo do copo. Após alguns instantes, ela observou que o copo acumulava gotas de água na parte externa e que parte do gelo havia fundido. Então, ela observou aqui, ó, que o copo acumulava gotas de água na parte externa e que parte do gelo havia fundido. Considere as seguintes assertivas sobre a situação descrita. 1. Houve condensação da umidade do ar na interior do copo. 2. O gelo fundido elevou o nível da água e provocou seu escoamento pela borda do copo. 3. A água cedeu calor para a fusão do gelo. As assertivas verdadeiras são. Então, ele quer saber quais são as afirmações verdadeiras que ele faz aí, né? Então, vamos lá. Primeiro aqui, ele diz aqui, ó, que houve condensação da umidade do ar na parte exterior do copo. Está correto, né? Está correto. Você tem ali a água com o gelo contido dentro dele. Na parte da superfície do gelo ali, né? Nas proximidades da superfície do copo, a gente vai ter uma, uma água mais fria do que o ar ao redor. Depois da troca de calor, quando acontece essa troca de calor, o ar ao redor vai ceder calor para o gelo, para aquela água ali que vai estar mais fria do que o ar ao redor, do que o ar ao redor devido ao contato com o gelo. E aí uma consequência disso é que a temperatura do ar vai diminuir, ele vai acabar se condensando, né? Lembra o que é a condensação? É a passagem do estado gasoso para o estado líquido, formando aquelas gotinhas de água no copo na parte externa, né? O copo fica meio suado. Então, isso é verdade. Ele diz na própria questão que o copo ele acumulava gotas de água na parte externa, certo? Então, essa primeira afirmação que ele faz ela é verdadeira. 2. O gelo fundido elevou o nível da água e provocou seu escoamento pela borda do copo. Então, aqui, ó, o que é o gelo fundido? O gelo fundido é o gelo que derreteu, né? O gelo que derreteu. Ele está dizendo que o gelo, depois de derreter, vai elevar o nível da água, provocando o escoamento dela pela borda do copo. Isso é falso. Isso aqui é devido ao princípio de Arquimedes, tá? Questãozinha de hidrostática, princípio de Arquimedes, que diz o seguinte: um corpo submerso, ele tem um certo volume. E aí o volume que esse corpo ocupa é exatamente igual ao volume dele que está submerso. Então, quando aquele gelo derreter, na verdade ele vai voltar a se transformar ali em água, né, no formato líquido, e aí essa água, ela vai ocupar exatamente o volume que o gelo ocupava antes. Aquele gelo que está contido dentro da água, o que ele está fazendo ali é ocupar um espaço que antes era era um espaço com água, né? Se a gente pensasse antes de colocar o gelo, fosse só água, depois coloca o gelo ele acaba ocupando um espaço que antes era ocupado pela água, certo? Então, essa afirmação número 2 ela está errada. O gelo, depois que ele fundir, ele não vai aumentar o nível da água, ele não vai elevar o nível da água, ele também não vai diminuir o nível da água. O nível vai continuar exatamente o mesmo, devido ao princípio de Arquimedes. 3, né, afirmação número 3 aí, ele diz que a água cedeu calor para a fusão do gelo. A fusão, a gente já sabe, ela é a passagem do estado de sólido, no estado sólido para o estado líquido, certo? Então, a fusão do gelo é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Essa afirmação que ele está fazendo, ela vai ser
correta, porque a água, ela está a princípio a uma temperatura maior do que o gelo, que é natural, né, quando a gente tem água e gelo em contato um com o outro, a água ela tem uma temperatura maior do que o gelo, e uma consequência da segunda lei da termodinâmica é que corpos que estão a uma maior temperatura vão, quando estão em contato com outro corpo que está a uma temperatura menor, e vai acabar transferindo naturalmente calor para aquele que está a uma menor temperatura, aumentando assim a temperatura daquele que tinha uma temperatura menor e diminuindo aquele que está, diminuindo a temperatura daquele que está cedendo calor, ok? Então, essa terceira afirmação, a água cede calor para a fusão do gelo, ela está correta. Não apenas a água ela vai ceder o calor para a fusão do gelo, como o próprio ar ao redor do copo também vai ceder, um pouco de calor também para a fusão do gelo, porque vai estar a uma temperatura maior, né? Mas enfim, as alternativas então corretas, né, as afirmações corretas são as afirmativas 1 e 3, que é então a letra C. Então, a resposta aqui, ó, a letra C é a nossa respostinha correta nesse problema, certo? Só. Até a próxima.